Shabbat Shalom, meus amados. A palavra do Eterno nos diz: Zahor et Yom HaShabbat lekadishot. Lembra-te do dia de Shabat para o santificar. E nesta noite de Shabat, nós vamos examinar, dentro da Parashá Ekev, nós vamos examinar a porção em Deuteronômio e vamos lá no capítulo 8, a partir do versículo 10, que diz assim a palavra de Adonai: Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Eterno teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te que não te esqueças do Eterno teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas, e habitando-as, e se tiver aumentado os teus gados e os teus rebanhos, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Eterno teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E aqui no verso 17 ele diz assim: e acabes dizendo no teu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Não, aí o Eterno diz, no verso 18, antes te lembrarás do Eterno teu Deus, que é Ele o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Então, aqui, meus amados, nós vemos, e também no versículo 19, diz assim: será, porém, que, se de qualquer modo te esqueceres do Eterno teu Deus, e se ouvires outros deuses, e os servires e te inclinares perante eles, hoje eu testifico contra vós que certamente perecereis. Então, o Eterno, ele nos faz uma advertência para que nós, povo do Eterno, quando somos abençoados pelo Eterno, quando o Eterno vai acrescentando bênçãos em nossas vidas, nós em momento nenhum podemos relaxar em termos de pensar que aquelas bênçãos foi por nosso próprio poder, foi por nosso próprio merecimento. Não, é o Eterno que diz aqui nessa paraxá que pela sua infinita misericórdia nos abençoa, mas essas bênçãos são para fortificar a nossa fé em Adonai. Mas existe o perigo de que muitas pessoas, quando são abençoadas, quando o Eterno vai te abençoando, bênção sobre bênção, você acaba, ou alguma pessoa acaba se achando farto, se achando que é por causa dela própria que ela tem conquistado aquelas bênçãos, e aí o Eterno se afasta daquela pessoa, e aquele castelo desmorona, e a luta acaba ficando pior do que estava antes. Então, meus queridos, nós temos que saber aprender e nós temos que aprender a lidar com as bênçãos do Eterno. As bênçãos do Eterno vêm sobre a vida do servo e da serva, é para ele buscar mais, ser mais grato, se santificar mais, e se a bênção ainda não veio, não pode murmurar, porque o Eterno, ele é abençoador, porque inclusive nessa paraxá, Ekev, ele, nos primeiros versículos, ele diz que o Eterno nos ama, o Eterno nos abençoa, o Eterno, ele é muito maravilhoso com todo o seu povo. Importa que seu povo permaneça fiel a ele, e naquilo que não está sendo fiel, busque ser fiel para que ele possa te abençoar. Porque quanto mais fiel você for, mais o Eterno vai entrando em comunhão contigo. Vai entrando em comunhão e o Eterno vai conversando contigo e Deus vai fazendo uma obra na tua vida. Observe aqui que diz em Provérbios, no capítulo 30, no versículo 8, esse provérbio aqui, a gente vê que é palavras de Agur, ele diz assim: afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa, não me deis nem a pobreza nem a riqueza, mantém-me do pão da minha porção de costume, para que porventura, estando farto, não te negue e venha dizer: quem é o Eterno? Ou que, empobrecendo, não venha furtar e tome o nome de Deus em vão. Então, meus queridos, o próprio Agur, ele fica pensativo e ele medita, ele escreve aqui que ele não quer ser farto ao ponto de que ele possa dizer quem é o Eterno, porque aquela fartura não terá duração.
porque o Eterno, meu amado, ele gosta e é fundamental que cada vez mais vigiemos e santifiquemos as nossas vidas. Esse é o recado dessa paraxá, um dos recados. Mas muitos, meus irmãos, não dão não têm esse entendimento, eles acabam sendo enlaçados pelos bens, pelas coisas terrenas. É como diz na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, no versículo 18, porque diz assim: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Então observa, meus irmãos, o fim desses que pensam nas coisas terrenas, aqui como diz no verso 19, cujo fim é a perdição, né? E cujo Deus deles é o ventre. O importante para eles é satisfazer o seu ventre, satisfazer-se de bens materiais, muitas vezes usando até o nome de Deus. E ele aqui, o apóstolo Paulo, ele fala, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que na verdade esses são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim deles é a perdição, e cujo Deus dele é o ventre. Olha que coisa tremenda, meus irmãos. Muitos têm o seu Deus o Mamon, na teologia da prosperidade, na campanha da prosperidade. É um Deus que o Deus deles é o ventre, e que só pensam nas coisas terrenas. Olha que coisa tremenda. Então, essas pessoas, pela fartura, pelos bens, já se esqueceram do verdadeiro Deus, já se esqueceram do Eterno, já se esqueceram de Yeshua HaMashiach, porque o Deus deles é o ventre. Aqui nós vemos também, em 2 Pedro, capítulo 2, no versículo 1, e diz assim a palavra do Eterno: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Observe o que diz agora: e negarão o Eterno, que os resgatou. O Eterno resgatou aquelas pessoas, tirou aquelas pessoas do lamaçal de pecado, tirou aquelas pessoas das grandes dificuldades e lutas que passavam. Aí essas pessoas, quando começam a receber bênçãos, aí que eles acabam se tornando? Falsos profetas, falsos doutores, que acabam introduzindo heresias de perdição no meio do povo. E aqui diz, irmãos, no verso 2 de 2 Pedro 2, isso não sou eu que estou falando não, está aqui na palavra. 2 Pedro 2,2, e diz assim: e muitos seguirão as suas dissoluções. Olha só que coisa tremenda, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Quantos hoje só falam nas coisas terrenas, meus irmãos? É o evangelho terreno, não é mais o evangelho de santificação, não é o evangelho de busca de oração, de santidade, é o evangelho só da prosperidade, é o evangelho do conforto, é o evangelho só dos bens materiais. Mas esse evangelho não é o evangelho da Bíblia, meu amado. O evangelho da Bíblia é o evangelho da santificação. O Eterno fala lá em Deuteronômio: eu posso te abençoar e estou te abençoando, Israel, mas não se esqueças que sou eu que estou te abençoando. Aleluia! Então, obedeça os meus mandamentos, obedeça as minhas ordenanças, obedeça os meus preceitos, obedeça os meus estatutos, obedeça os meus regulamentos, obedeça a minha Torá, obedeça as minhas palavras. Louvado seja Deus. Olha o que diz ainda no verso 3, desses falsos profetas e falsos doutores. No verso 3 diz assim: e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. A perdição deles está acordada, ela não dorme, porque está esperando só o dia de ser sentenciado e cumprida a sentença de perdição, porque o Deus deles é o ventre. O Deus de todos, irmãos, que se esquecem do Eterno, quando recebem suas bênçãos
É bênção sobre bênção. À medida que recebe bênção, começa a fraquejar e acha que as coisas são por sua própria força e não que o Eterno deu força para ele obter aquilo. Como diz lá em Deuteronômio, no capítulo 8, meus irmãos. Agora veja bem o que está aqui no livro aos Romanos. Olha só, o apóstolo Paulo ele fala em Romanos, no capítulo 16, olha o que ele diz no verso 17 e 18. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Yeshua HaMashiach, mas ao seu próprio ventre, e com suas suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Olha, meus irmãos, quantos Pedro fala sobre isso, meus irmãos. Aqui Paulo fala também que o Deus deles é o ventre. Na carta aos Romanos, também falou na carta aos Filipenses, são pessoas que querem satisfazer as suas próprias vontades, o seu próprio conforto, e acabam esquecendo os mandamentos do Eterno. Os mandamentos do Eterno, meus amados, eles são em primeiro lugar na vida do fiel, na vida daquele que vai ser salvo. Aleluia! E diz aqui também em Colossenses, meu amado, no capítulo 3, no versículo 2, que diz assim: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos. Para as coisas da terra, já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Aleluia! Por quê? Porque você está morto para o mundo. Você, meu irmão e irmã, que está morto para o mundo, se manifestará em glória com Yeshua HaMashiach. Aleluia! Porque não pensaram nas coisas da terra, mas pensaram nas coisas do alto. Em primeiro lugar, meu amado, você tem que pensar nas coisas do alto. As coisas da terra, nós temos nossa responsabilidade, mas sabemos que tudo que fazemos aqui na terra foi porque fomos abençoados pelo Eterno. Louvado seja Deus. É o Eterno que é o abençoador. E é Ele a raiz de todas as bênçãos. Louvado seja Deus. Livro de Miqueias, meu amado, também fala no capítulo 3, falando dos profetas, Miqueias 3, verso 5, que diz assim: assim diz o Eterno a respeito dos profetas que fazem o meu povo andar errante e que clamam paz quando tem o que mastigar, mas apregoam guerra contra aqueles que não lhes dão nada para comer. Então, novamente, é o Deus, o ventre, né? Se tem o que mastigar, se tem o que satisfazer a carne, então aí aquele profeta, aquela pessoa me satisfaz, me ajuda a me satisfazer meus deleites. Então eu vou dizer paz para aquela pessoa. Mas aquela pessoa ali não me ajuda a me satisfazer meus deleites, então eu vou fazer guerra com aquelas pessoas. É isso que está dizendo aqui, meu amado. Um profeta que age assim é um falso profeta. É um profeta que faz o povo andar errante. Aleluia! Então nós temos que estar vigiando, meus irmãos, porque hoje tem muito esse detalhe do Deus é o ventre, que é uma idolatria terrível. É a idolatria do ventre, meus irmãos. É a pessoa idolatrar, né, o seu próprio ventre, o seu próprio eu, a sua própria vontade. Fazer a sua própria vontade e esquecer de Deus é uma idolatria. Olha que coisa! A Bíblia fala que isso é idolatria do ventre. E Yeshua HaMashiach, meus amados, ele fala aqui, em Lucas capítulo 12, ele fala uma pequena parábola que tem muito a ver com esse assunto, né? Porque nós sabemos que Yeshua, meus irmãos, em toda a sua pregação, ele sempre está falando da Paraxá. Ele aqui está comentando um pouco essa Paraxá. E diz aqui, meus irmãos, no capítulo de Lucas 12, no verso 42, e diz assim: e disse Yeshua: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Então, a ração, a palavra, a Torá, esse é o alimento. Oh, maravilha! Então, alimentar o servo com a ração e o alimento da Torá e o alimento físico também, quando o servo for necessitado. Essas duas palavras, elas estão juntas. Torá para todos. E o alimento material também para aquele que for necessitado. Aqueles que estão como mordomos, aqueles que estão à frente
devem se preocupar com isso. Agora, ele diz assim, bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. No versículo 44, ele diz, em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá, imagina, estará no trono, junto com Yeshua. Que coisa melhor que isso? Verso 45, mas se aquele servo disser em seu coração, o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora em que não sabe, e separá-lo-á, ele dará sua parte com os infiéis. Olha que coisa terrível. Por quê, meus irmãos? Muitos pensam assim, Yeshua está demorando, agora então eu vou aproveitar, né? Eu vou agora cuidar da parte material, vou esquecer um pouquinho de me santificar, ou vou parar de ensinar a verdade, né, meu amado? Vai chegar o dia, isso tudo está sendo contabilizado, meu amado. Porque Yeshua diz aqui, bem-aventurado aquele servo que der a ração ao tempo certo para os seus servos e servas, do próprio Yeshua. Amém? A ração é a palavra, é a Torá, são as palavras de Yeshua. Esse é o alimento. Amém? Esse é o alimento que nós devemos ter. Porque no próprio livro de Deuteronômio, capítulo 8, dentro dessa Parashá Ekev, né, no verso 3, está aquele versículo que Yeshua diz assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Adonai. Então você observa, meu amado, que Yeshua aqui em Lucas, Yeshua cita esse versículo quando é tentado por Satanás, lá em Mateus 4, que nem só de pão viverá o homem, porque, meus irmãos, Yeshua sabe que o ventre gera uma idolatria, Deus do ventre, o ventre que é Deus de muitos, amém? Até que o ventre é tão Deus de muitos, tão preso à parte material, às coisas terrenas, que quando vier, irmão, o anticristo, muitos são capazes de se aliar ao anticristo, meus irmãos. Louvado seja Deus, mesmo depois do arrebatamento, vendo o arrebatamento, ainda vão se entregar às trevas por causa que estão cegos. E aqui a gente vê o que é verdadeira comida. E Yeshua fala em João 4:34. E Yeshua lhe respondeu, João 4:34, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Que esta seja a tua comida, a minha comida, o nosso alimento. Fazer a vontade do Eterno. Porque fazendo a vontade do Eterno, buscando em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Todas aquelas outras partes que o Eterno falou, que ele pode acrescentar todas aquelas bênçãos, tirar a doença, né, do seu povo, né? E lá ele fala nessa Parashá, eu vou tirar a doença do meu povo e colocarei sobre os seus inimigos. Então, meu amado, nós não estamos querendo pensar na parte de botar a doença nos inimigos, mas ser um povo saudável, isso é muito bom. Para isso, meu amado, bota toda a tua vida, todo o seu viver nesse versículo. A minha comida, aquilo que me faz viver, é fazer a vontade daquele que me enviou, é aquilo que me sustenta, é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Amém? Porque ele vai te abençoar no teu trabalho material, ele vai te abençoar na tua saúde e vai abençoar também a todos que o te cercam. Amém? Que o Espírito de Adonai continue falando ao teu coração nesse Shabat, nessa noite de Shabat, na Parashá Ekev, que é uma bênção para todos nós. Shalom, Shabat, Shalom, que o Eterno abençoe a todos. Amém e amém.